Desde cedo, ouvimos falar da história de Adão e Eva. Para muitos, ela soa como uma lenda, um mito, um conto de fadas. Do outro lado, temos a evolução, ensinada como ciência, como fato, como verdade indiscutível. Mas será que é assim mesmo? Será que a evolução explica de fato a nossa origem e como chegamos até aqui? Ou será que ela própria é o maior conto de fadas já contado? Assiste a vinheta e já voltamos para discutir esse tema, e eu te garanto, você vai se surpreender. Bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou o Rodrigo Cairis e se você gosta de conteúdos que unem cristianismo, bíblia e ciência, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, pois nós teremos novos vídeos toda semana. Desde a infância, a ideia da evolução é colocada diante de nós como uma verdade absoluta. Ela aparece em livros escolares, em museus, em documentários, até em desenhos animados. Já a criação bíblica é tratada como uma lenda, como se fosse apenas um conto infantil. Mas será que a evolução é realmente ciência? Ou apenas uma narrativa que aprendemos a aceitar sem questionar? Se a história de Adão e Eva não for real, então a única resposta que o mundo apresenta e que acaba nos doutrinando desde criança é a evolução. Os evolucionistas costumam dizer que a evolução não fala da origem da vida, apenas da transformação das espécies. Mas isso resolve alguma coisa? Porque a origem da vida precisa estar lá para que qualquer evolução aconteça. Sem vida inicial, não há espécie alguma para evoluir. E é aí que aparecem várias teorias. Alguns falam de evolução química, outros apelam para a panspermia, a ideia de que a vida teria vindo de fora da Terra. Mas no fim, tudo isso é uma tentativa desesperada, com uma roupagem científica, que não explica absolutamente nada. Pelo contrário, estão muito longe de explicar como a vida realmente começou. Por não acreditarem em Deus, o Criador, eles inventam todo tipo de possibilidade. Mas são apenas hipóteses que não se sustentam. Tudo isso para não dar o crédito àquele que é o verdadeiro autor. O famoso biólogo britânico e ateu Richard Dawkins disse em certa ocasião: "A evolução é um fato. Nós só não podemos observá-la agora." Isso é a mesma coisa que eu falar para vocês: "Pessoal, eu tenho a capacidade de me tornar invisível. Só existe um pequeno problema. Só acontece quando ninguém está vendo." Para que a evolução faça sentido, ela precisa ter um grande aliado: o tempo. Milhões, bilhões de anos. Sem essa quantidade absurda de tempo, não existe evolução possível. Mas será que o tempo é capaz de realizar milagres? Será que apenas esperar milhões de anos transforma o impossível em algo possível? A verdade é que o tempo pode desgastar, pode destruir, mas nunca organizar informação ou criar sistemas complexos do nada. Quer ver como isso soa absurdo? Imagine um sapo que teve o azar de pular dentro de um liquidificador. Você não percebeu, ligou o botão e pronto, virou uma sopa de sapo. Agora, se eu disser que é só esperar milhões de anos, que o sapo vai se formar de novo, faria sentido para você? Mesmo que você pudesse esperar os milhões de anos? Claro que não. E olha que nesse caso você ainda teria todos os ingredientes necessários: aminoácidos, proteínas, DNA, toda a informação daquele organismo. Agora pensa. Uma das teorias até hoje aceitas e ensinada nas escolas propõe que a vida poderia ter surgido de uma sopa primordial, sem nenhum desses ingredientes. E só para você ter uma ideia, além de muitas outras coisas, o nosso corpo é formado de proteínas, centenas de milhares delas, cada uma com funções específicas e essenciais.
Mas você sabe qual a probabilidade de uma única proteína funcional se formar aleatoriamente? Esse é o próximo ponto que precisamos analisar. Proteínas são blocos essenciais da vida. Sem elas, o corpo humano não pode existir. Mas qual a chance de uma única proteína funcional se formar aleatoriamente, sem nenhum direcionamento? O pesquisador Stephen Meyer calculou essa probabilidade. Uma chance em 10 elevado a 164. Isso significa 1 seguido de 164 zeros. É um número tão grande que fica difícil da nossa mente conseguir visualizar. Para tentar ilustrar, pense nessa cena. Todo o sistema solar cheio de pessoas vendadas, cada uma com um cubo mágico na mão, e todas chegando à solução, ao mesmo tempo. Essa é a mesma chance de uma proteína com funcionalidade se formar aleatoriamente. É impossível acreditar que a vida tenha começado dessa forma, o que nos leva a uma questão ainda maior. Se as proteínas já desafiam o acaso, imagine o DNA, o código que carrega todas as instruções da vida. É aí que a improbabilidade se torna impossível. O DNA é a molécula mais complexa e fascinante conhecida. Ele não é apenas matéria, é um código. No passado, acreditava-se que a célula era apenas um aglomerado simples de plasma. Hoje, sabemos que dentro dela existe um nível inimaginável de complexidade e que o DNA é pura informação. Dentro de cada célula do nosso corpo, há informação suficiente para encher milhares de livros, e cada letra desse código tem um propósito, uma função, um significado. E se nem a formação de uma única proteína, ao acaso, é viável, o que dizer de todo o sistema celular? Agora pensa comigo, toda a informação que nós conhecemos, seja um livro, um software ou até a minha fala aqui, sempre vem de uma mente. Informação não surge por processos químicos, nunca surge ao acaso. O DNA é o código mais complexo do universo, e acreditar que ele surgiu espontaneamente é negar a própria lógica. Vimos que o DNA é algo incrível, mas também é uma molécula extremamente instável. Todos os dias ocorrem cerca de 1 milhão de quebras ou danificações no nosso DNA, e é aqui que entra outro detalhe fascinante. Dentro de nós existem máquinas reparadoras que consertam esses erros continuamente. Se essas máquinas tivessem surgido antes do DNA, elas surgiram para quê? Não teriam função alguma e, pela própria lógica da evolução, elas iriam desaparecer. Mas se surgiram depois, como o DNA conseguiu se manter e evoluir para organismos mais complexos sem nunca ter sido reparado? A única explicação é que elas surgiram juntas. Algo que a evolução não pode explicar, porque precisa de processos graduais. Mas um criador extremamente inteligente, sim, porque com a sua antevidência ele projetou o DNA junto com as máquinas reparadoras, prevendo até possíveis problemas futuros. Até aqui, vimos que o tempo não é capaz de transformar o impossível em algo possível, que a formação de proteínas funcionais ao acaso é matematicamente inviável, que o DNA carrega informação, algo que só conhecemos vindo de uma mente inteligente, e que sistemas como o reparo do DNA só fazem sentido se já surgiram completos desde o início. Diante de tudo isso, a conclusão é inevitável. A vida não surgiu por acaso, nem poderia ter sido fruto de um processo evolutivo cego. A vida é obra de um criador inteligente. A vida só existe porque foi planejada, e por trás desse plano está o criador de todas as coisas.
A evolução depende de processos graduais e acumulativos, mas o que a própria ciência revela é que a vida exige complexidade total, desde o princípio. Para quem não acredita em Deus e não aceita um Criador, a única alternativa é acreditar na evolução. Não existe outra opção. Mas para nós cristãos é duplamente errado. Primeiro, porque acreditamos em algo que não é possível cientificamente. E segundo, porque negamos o que as Escrituras claramente nos dizem. A evolução é um dogma. Ela é imposta como fato, mas ela não deveria nem ser considerada uma teoria. Ela não é testável, não é falseável e não é observável. Alguns podem até dizer, mas a criação também não é. Só que nós temos as evidências de como a vida e o ser humano surgiram, ou melhor, de como não poderia ter surgido. E nesse quesito, eu tenho que confessar, a evolução se sai muito bem. Deus poderia ter criado da maneira que ele quisesse, mas ele nos disse como ele criou. Basta ler as primeiras páginas de Gênesis. E isso não é fé cega. Tudo que vimos nesse vídeo apenas confirmam o que a Bíblia já dizia, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A vida jamais poderia ter surgido espontaneamente e evoluído ao longo do tempo. Portanto, quando alguém te perguntar, você não acredita em Adão e Eva, né? Esse conto de fadas. Você poderá responder, acredito sim. Quer saber qual é o verdadeiro conto de fadas? Se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou a fortalecer a sua fé, e eu espero de coração que tenha fortalecido, se inscreve aqui no canal, curte e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Assim, a gente leva essa mensagem ainda mais longe. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.